O nome dele é Yehoshua. Então por que chamam ele de Yeshu, Jesus? Agora a gente vai entender. É o seguinte, da onde veio o nome Jesus? Se Yehoshua se chamava Josué, na sua tradução, de onde veio Jesus? A famosa história de Rabi Yehoshua ben Perachia. E um dos seus alunos era Yoshua Notzri, que era o rabino Rav de Yeshu, Jesus. E o que aconteceu naquela hospedagem, naquele hotel que eles entraram para passar uma noite, do caminho do Egito, onde eles estavam, voltando para a terra de Israel? O que aconteceu lá que ele foi excomungado? Agora você vai entender quais são as condições para um homem ser o Messias. Para quem já foi suspeito de ser o Messias, quando parar a entender que ali foi cometido um erro, traremos um famoso exemplo de Rabi Akiva, veremos o que é um local no inferno chamado fezes ferventes e qual tipo de alma precisa passar pelo castigo desse lugar, quando ela sai, o que significa essas fezes e por que elas fervem necessariamente castigando e punindo aquele que cometeu alguma transgressão. Tudo isso e muito mais nesse vídeo bem completo e também bem resumido, que a gente tem muito mais conteúdo sobre isso para trazer. Mas trouxemos realmente coisas interessantíssimas, até mesmo o Rav Eitan Bagdadi explicando de dentro o que aconteceu na história de Yeshu. Não se esqueçam de deixar o like. Vamos para o estudo. Ben Kozivá. O Rambam, legislador da lei judaica, 90% do código de lei Shulchan Aruch praticamente é o Rambam. Ele nos ensina no seu livro Mishneh Torah, em Sefer Mishpatim e Lichot Melachim, Lei de Reis, livro dos juízos. Quais são as condições para ser o Messias? Se levantar alguém que tem muitos indicativos de que ele é o Messias, como saber de modo absoluto? Esse é o objetivo desse pedaço que o Rambam nos ensina nas suas leis. O rei Mashiach, o Messias, está destinado a se levantar e restaurar o reino de David à sua glória original, como era no início. Assim como foi o reinado de Judá, do rei David, da tribo de Judá, sim, o rei David é descendente da tribo de Judá, e também do rei Salomão, o rei Shlomo, assim como foi o reinado da tribo de David, Ben David, então assim também tem que ser o Messias. Se veio alguém que pareceu ser Messias, pessoas acreditaram que ele era o Messias, digamos que o mundo inteiro proclamou que ele era o Messias, e no final das contas ele não restaurou o reinado de David, assim como foi, mesmo que todo mundo tinha essa certeza, depois que esse suposto Messias morreu e isso não foi concretizado, ele deixou de ser aquela possibilidade de Messias de modo absoluto. Só depois que ele construir o Beit HaMikdash, aquelas indicações, depois de ele fazer o reinado de David e construir o Beit HaMikdash, aquelas indicações, na segunda frase vai ser dito, ele reconstruirá o Beit HaMikdash, o templo sagrado, e recolherá os exilados de Israel. Quem são os exilados de Israel? Aqueles por conta dos ataques dos não-judeus em volta contra o povo de Israel, obrigou o povo de Israel a se dispersar, até mesmo foram pegos como sequestrados e foram levados para outros países, locais distantes. Então, uma das funções do Messias é restaurar a glória, o reinado de David, reconstruir o Beit HaMikdash, recolher os exilados de Israel, os judeus exilados por volta do mundo ou por fora da terra de Israel, mesmo perto de Israel. E o que acontecerá depois disso? Recolheu o povo de Israel, construiu o templo, voltou para o reinado de David como era antes. Em seus dias, significa o quê? Nos dias de vida do Messias, todos os julgamentos, as leis, a Halachá, a lei judaica, voltarão a ser como eram anteriormente. Pena de morte vai ser aplicada para os casos, os sacrifícios vão ser feitos, por exemplo, aqui ele diz, os sacrifícios serão oferecidos, e serão cumpridas as leis de Shemitah, que é o 7º ano, o ano sabático, o ano do jubileu, que é o 50º, como está ordenado na Torá. Veio alguma pessoa que foi intitulada como Messias, que conseguiu cumprir tudo o que está escrito aqui, o que está escrito até aqui, na verdade, essa lista continua? Pelo visto, não. Depois do segundo templo ter sido destruído, o terceiro templo ainda não foi construído. E a gente conhece a história de Rabi Akiva, logo depois da destruição do segundo templo, começou uma revolução com um grande líder chamado Bar Kokhba, ou Bar Kozivá, e
pareceu aos olhos de Rabi Akiva que esse tinha um grande potencial de ser Mashiach, e Rabi Akiva chegou a ver isso como uma possibilidade tão certa que ele até mesmo anunciou que esse seria o Messias até que esse morreu. E aí Rabi Akiva, ele volta no anúncio dele, ele se desculpa, ele realmente fala para as pessoas que foi um erro dele, e esse é um dos motivos do porquê que a morte de Rabi Akiva foi tão difícil, foi tão dura, de terem enrolado ele num Sefer Torá, num livro da Torá, no rolo da Torá, colocado um algodão molhado no seu peito, para que enquanto o livro da Torá estivesse sendo queimado junto com ele, aquele algodão não fizesse ele partir. E durante essa situação bem agoniante, ainda pegavam garfos de metal e passavam nele, além de também tem explicações de que a carne dele era vendida a quilo no mercado, enquanto ele estava nessa situação, só para a gente ter uma noção do que significa anunciar um falso Messias. Isso a nossa própria Sagrada Torá nos ensina. O tamanho do castigo e quão grave é acusar, na verdade, conclamar e afirmar e anunciar alguém como Messias. E mesmo Rabi Akiva voltando em Teshuvá, avisando a todos que aquilo foi um erro, mesmo assim o estrago já tinha sido feito, isso é história para um outro momento, a história completa. Na verdade que isso é o que tem por detrás do Sfirat HaOmer, da contagem do Homer, esses dias de luto pela morte dos alunos de Rabi Akiva, e a morte dos alunos de Rabi Akiva está diretamente ligado a esse líder que ele era muito bom em guerras, ele era um herói de guerra, e parece que os alunos do Rabi Akiva, ele entrou para o exército desse Bar Kokhba, e com isso aconteceu a queda desse exército, e eles morreram aos montes, e foi dito que teve uma praga, e morreram os 24 mil alunos de Rabi Akiva num tempo muito curto, e esse é um dos motivos que foi por causa da guerra. Isso é uma explicação, uma das explicações do que foi essa praga que matou, e está tudo ligado ao anúncio errado de ter dito que alguém era Messias, que no final das contas não era. E Rabi Akiva era nada mais, nada menos do que o Gadolador, o maior da geração dele. O maior da geração dele. Então o peso dos anúncios dele, do que ele diz, são muito maiores, e assim como consequência, o castigo também, ele vem muito duro. E a pergunta que fica é, e quem não ficar esperando que Mashiach vai vir para nos salvar? Quem falar, olha, não importa, se vier, se não vier, por mim é até melhor que não venha, porque eu estou muito ocupado com as minhas coisas. O que é dito sobre ele? Então aqui o Rambam vai responder essa pergunta. E qualquer um que não acreditar nele, no Messias, ou que não esperar pela sua vinda, não nega apenas os demais profetas. Não só que isso significa negar profecias e os profetas, mas nega a própria Torá e Moshe Rabbeinu. A tradição de Moisés ele está negando, pois a Torá testemunhou sobre ele, como está dito em Devarim, no livro de Deuteronômio. E o Eterno teu Deus trará de volta teu cativeiro e se compadecerá de ti. Trazer de volta do cativeiro são os sequestrados que foram pegos e levados para locais distantes do nosso local de origem, que é a terra de Israel. Ele voltará e te reunirá. Então, Deus vai fazer essa reunião dos povos da Galut, do exílio, de volta. Por quê? Porque vai acontecer uma salvação. E quem vai na prática, de forma material, operar isso e executar, vai ser o enviado, vai ser o encarregado. Aquele que vai falar, que vai ser o líder, que vai ser o rei, e Hashem vai executar o que for necessário através desse. Ainda que teus exilados estejam na extremidade dos céus, ou seja, se estiver no fim da terra, num lugar muito distante, o Eterno teu Deus te trará. Essas palavras explícitas da Torá incluem tudo o que foi dito pelos profetas sobre esse tema. Ou seja, tudo que foi dito pelos profetas está incluso aqui. Sai daqui, praticamente. Até mesmo na Parashá Bilam, está declarado, e ali ele profetizou sobre 2 Meshichim. Agora está sendo pego uma profecia de Bilam para provar que vão ter 2 Meshichim, 2 Messias. O primeiro, Mashiach, é Ben David. Vai ser aquele descendente de David, que salvou Israel de seus inimigos.
E o último Mashiach que surgirá de entre seus descendentes e salvará Israel do fim dos tempos. O primeiro Mashiach é David. Então, o rei David, David Amelech, ele foi um Mashiach daquela época. Ele não conseguiu concretizar, realmente ser o Mashiach final, mas ele foi esse primeiro, que salvou Israel de seus inimigos. E o último Mashiach que surgirá de entre seus descendentes e salvará Israel no fim dos tempos, que é o Messias no qual a gente conhece e entende hoje em dia. Lá está dito, em Bamidbar, as palavras de Bilam. Eu vejo, mas não agora. Isso refere a David, o rei David, David Amelech. Eu o contemplo, mas não de perto. Isso se refere ao rei Mashiach, que vai vir no futuro. Uma estrela surgirá de Jacob, rei David, David Amelech, e um cetro se levantará de Israel. Isso é o Messias final, Melech HaMashiach. E esmagará as extremidades de Moab. Isso é David, o rei David, como está escrito em Shmuel. Ele feriu Moab e os mediu com cordel, ou seja, acabou com os Moabim. E dominará todos os filhos de Shet. Isso é o rei Mashiach, como está dito a seu respeito. Quem são os filhos de Shet? Adão Arishon, o primeiro homem, Adão, teve primeiro Caim e Abel. Caim matou Hevel e foi feito um decreto de morte sobre Caim, que aconteceu 7 gerações depois, por Tuval-Cain e Lemer. E no momento do dilúvio, na época de Noar, todos os filhos de Caim morreram. Noar era filho de quem? Filho de Shet, porque depois que Caim matou Hevel, Adão Arishon de novo teve com Havá, e quem que saiu? Shet. E o filho de Shet foi Enosh, Kenan, Mehalalel, Yered, Hanor, Metushelach, Lemer, Noar. Então, no final das contas, Noar, ele vem de Shet. E aconteceu a destruição inteira do mundo. Noar, depois disso, ele com a família dele voltaram a povoar o mundo. O que significa que o rei Messias dominará todos os filhos de Shet? Quer dizer que todos os filhos de Noar, ou seja, o mundo inteiro, vai ser dominado pelo Messias, pelo rei Messias, Melech HaMashiach. E assim está escrito em Zacarias, Zechariah 9:10. Seu domínio se estenderá de um mar até o outro, no mundo inteiro, e Edom será sua herança. E aqui está se referindo a David Amelech, como está escrito em Shmuel, e Edom se tornou servo de David. E será herança. Isso é o rei Mashiach, como está dito em Ovadiah, o profeta, e salvadores subirão ao monte Tzion, Har Tzion. Vamos agora para a segunda condição. Mesmo com relação às cidades de refúgio, a Torá diz: se o eterno teu Deus ampliar teu território, então acrescentarás para ti mais 3 cidades. Ou seja, mesmo com relação às cidades de refúgio, a Torá diz, ok, isso nunca aconteceu em toda a história. Quer dizer o quê? Voltar a ter as cidades de refúgio. Quando essas cidades eram utilizadas, quando alguém matava sem querer, por exemplo, um exemplo clássico, tá lá o lenhador com o machado cortando a árvore, no que ele foi puxar para dar o golpe, a cabeça do machado voou, ou seja, totalmente sem querer. E por acaso tinha alguém passando no caminho atrás e aconteceu ali um ferimento, um golpe fatal. 100% sem querer. Tem toda uma explicação, né, na íntegra sobre o assunto, mas de modo geral, esse que matou sem querer tinha que correr para a cidade de refúgio o quanto antes, porque a família da vítima poderia se vingar desse que matou sem querer. Isso é o direito que a Torá dá de defesa dos sentimentos negativos e de tristeza e de revolta com relação àquele que é dito sobre ele que ele não tomou cuidado. Se ele acabou matando outra pessoa sem querer, foi que ele não foi cuidadoso o suficiente. Então tem vários motivos, esse é só um deles. No final das contas, vai ter que voar para a cidade de refúgio. E a cidade de refúgio ela não voltou a ser instituída e utilizada como na tradição de Moisés. Quando isso vai acontecer? Quando o Messias voltar. É mais uma das condições. Mas o santo bendito seja Kadosh Baruch Hu não ordena algo em vão ou sem propósito. E quanto às palavras dos profetas, não há sequer necessidade de prova, pois todos os livros proféticos estão cheios desse assunto.
fica claro aqui que o Rambam não tem nem como ele trazer todas as fontes, porque é algo infinito, a Torá inteira fala sobre isso. Aqui ele trouxe de modo original e raiz. Ele trouxe a raiz da ideia e trouxe alguns psukim, alguns versículos e falou, olha, a Torá inteira está permeado dessas provas. E olha que legal que o Rambam deixa bem claro e especificado pra gente. E que não te ocorra pensar que o rei Messias precisará fazer sinais e milagres. O pessoal pensa, mas aquele tal que muitos pensavam que era Messias, ele andou na água, fez cego enxergar, fez tetraplégico andar, fez várias magias e começou a voar, e levantou uma pedra com o poder da mente, arremessou a pedra, construiu o hospital com a força do cosmo, começa a inventar todo tipo de besteira. O que o Rambam aqui diz de modo Hadumashmai, de uma maneira incisiva e absoluta, e não te ocorra pensar, que você nem chega a pensar, que o rei Messias precisará fazer sinais ou milagres, ou Toto Moftim, ou Toto, milagres no céu, Moftim, milagres na terra, ou criar coisas novas no mundo, ou ressuscitar mortos, ou algo do tipo. Não é assim, não tem essa necessidade. Pois Rabi Akiva, a gente falou um pouquinho, né, sobre a história dele. Então, Rabi Akiva, que era um grande sábio entre os sábios da Mishnah, carregava as armas de Ben Kozivá, aquele que a gente falou, o rei, e dizia sobre ele que ele era o rei Messias. Ele e todos os sábios da sua geração achavam que ele era o Messias, até que ele foi morto pelos seus pecados. E depois que foi morto, ficou claro para eles que ele não era o Messias, esse Ben Kozivá. Quando ficou claro para todos os sábios que ele não era o Messias? Quando ele morreu. Ou seja, é óbvio aqui que a morte daquele forte candidato invalida, e fica claro que ele não tem a ver com o Messias. E os sábios não pediram nenhum sinal dele, nem milagre. Não pediu para ressuscitar morto, não pediu para sair voando, não pediu para... Vamos ver aqui os exemplos do Rambam. Não criou coisas novas no mundo. Nada. Ele agiu dentro da natureza do mundo, e disso os sábios de Israel, que tinham toda a Torá no seu sangue, entendiam que esse Ben Kozivá tinha uma possibilidade forte de ser o Messias, mesmo sem fazer nenhum tipo de milagre. E o princípio da questão é este: esta Torá, com suas leis e julgamentos, é eterna e para sempre. Não se acrescenta nada a ela e não se retira nada dela. Ou seja, se alguém vier com ideias novas, acrescentando leis que não existem na Torá, acrescentando proibições ou permitindo proibições. Então, não, era proibido fazer trabalhos no Shabat, agora ficou permitido. Era proibido se vestir de maneira sem recato, hoje em dia é permitido. Certo? Daí por diante, todo tipo de permissões aí, que pessoas que dizem que o Messias chegou, no final das contas, tudo que o próprio Messias, né, que no caso era judeu, que ele mesmo estava obrigado a cumprir, nem isso mesmo ele cumpriu. E o princípio da questão é este: esta Torá, com suas leis e julgamentos, é eterna e para sempre. A Torá nunca vai ser mudada. Não se acrescenta nada e não se retira nada dela. E se surgir um rei da casa de David, que se dedica ao estudo da Torá e cumpre as mitzvot, os mandamentos, como o rei David, seu antepassado, conforme a Torá escrita e a Torá oral, e fizer com que todo o povo de Israel siga esse caminho e fortaleça o cumprimento da Torá, ou seja, não vai ser o Messias não vai só cumprir a Torá oral, nem só cumprir a Torá escrita. Ele vai cumprir toda a tradição de Moisés e tudo isso é a Torá como um todo. E lute as guerras de Deus, e fizer com que todo o povo de Israel siga o caminho da Torá e fortaleça o cumprimento da Torá. Se ele vê judeus que não estão cumprindo o Shabat, que estão comendo Hametz em Pesach, ou no Yom Tov, estão fazendo o que não tem nada a ver com as leis da Torá, o Messias, não, o Mashiach, ele vai chegar e falar: meu querido, vem aqui, Deus criou você para honrar a Deus, ele te deu leis, vamos cumprir, vamos fazer a vontade dele. E daí por diante ele vai se preocupar. Isso vai queimar dentro do Messias, ele ver pessoas que não cumprem com a vontade de Deus.
Então ele vai fazer com que todo o povo de Israel siga o caminho da Torá e fortaleça o cumprimento da Torá e lute as guerras de Deus. Se precisar guerrear contra inimigos que odeiam o povo de Israel e querem destruir o povo de Israel e são contra a Torá, o Messias vai lutar essas guerras. Então, ele é presumido como sendo o Messias. Então, se tudo isso acontecer que a gente falou até aqui, ele é presumido. Quer dizer o quê? É uma indicação, não é uma certeza absoluta ainda. Se ele fizer tudo isso for bem sucedido, e construir o templo no seu lugar, e reunir os dispersos de Israel, então ele é com certeza o Messias. Então vamos lá. Tem aqui indicações de que seja, dúvida, pode ser que seja, e tem aqui a condição certeza absoluta. Vamos voltar, vamos entender. Ele deve se dedicar ao estudo da Torá e ao cumprimento da Torá, assim como David, rei David Amelech, seu antepassado, conforme a Torá escrita e a Torá oral. E se fizer com que todo o povo de Israel siga o caminho da Torá e fortalecer o cumprimento da Torá e lute guerras de Deus, então ele é presumido que ele é o Messias. Não tem certeza absoluta nenhuma. Quando a certeza vem? Se ele fizer tudo isso que a gente falou, e ele for bem sucedido, e construir o terceiro templo, Beit HaMikdash HaShlishi, e reunir os dispersos de Israel, os exilados, quem mora fora de Israel, reunir todos eles, então ele é com certeza o Messias. Então fica o dever de casa, a reflexão de cada um sobre quem ele pensa que é o Messias e o quão próximo esse candidato, esse dito cujo, ele tem, o quão próximo ele está de tudo que foi dito aqui. Será que ele está vivo ou será que ele está morto? Será que ele se preocupa com a Torá escrita? Será que ele se preocupa com a Torá oral? Será que ele se preocupa em ensinar a Torá? Ele se preocupa que os judeus cumpram a vontade de Deus? Será que ele está preocupado em trazer os judeus de volta para a terra de Israel e não dispersar o povo de Israel por aí, por outros lugares do mundo? Será que ele está preocupado em lutar guerras e colocar a vida dele em risco para estar protegendo o povo de Israel contra todos os seus inimigos? Será que ele está com a empreitada de construir o templo sagrado? Olha quanto... Fica claro, né? Com o Rambam, graças a Deus, ele consegue fazer um compilado da Torá inteira e trazer para a gente de um jeito tão claro e tão simples, todo embasado na própria tradição de Moisés, que fica bem fácil de verdade. E ele aperfeiçoará todo o mundo. O mundo será aperfeiçoado pelo Messias, pelo Melech HaMashiach, para que sirvam a Deus juntos. Todo mundo vai servir a Deus juntos. Aqui está incluindo não-judeus também, tá claro? Todo mundo que sirvam a Deus juntos. Por quê? Se ele vai juntar todo o povo de Israel, todos os judeus ele juntar em Israel. E ao mesmo tempo está escrito que ele vai aperfeiçoar todo mundo para que sirvam a Deus juntos, todo mundo são os não-judeus. Israel são os judeus vivendo. Então já fica aqui subentendido que ele vai conseguir fazer até com que os não-judeus cumpram as 7 leis de Noé. As Sheva Mitzvot Bnei Noach. Como está escrito no profeta Tsefaniah. Então transformarei os povos para que tenham lábios puros. Os povos, os não-judeus, para que tenham lábios puros. Não vai ter mais xingamento, não vai ter mais blasfêmia contra Deus, Deus nos livre. Todo tipo de marcha contra Israel e falam mal do povo de Israel. É como falar mal de Deus. Porque Hashem escolheu o povo de Israel como filho, é tratado como filho, o povo de Israel de Deus. Então quem trata mal o filho, com certeza o pai não vai gostar nem um pouco. Então a representação de Deus, da vontade de Deus no mundo, são os judeus que cumprem a Torá e as mitzvot. Então aqui, então o rei Messias vai transformar os povos para que tenham lábios puros. Olha que interessante, que tipo de transformação é essa? E todos invoquem o nome de Deus. O mundo inteiro vai ser monoteísta. Todos vão clamar, enaltecer, entender e agradecer sobre um Deus criador do universo, do céu e da terra. E o sirvam de forma unida. Todos vão se juntar para servir ao Deus único de Israel. E se ele não tiver sucesso até esse ponto, ou for morto, é sabido que ele não é aquele sobre quem a Torá prometeu como sendo o Mashiach ou Messias. Ou seja, em outras palavras, se o forte candidato a ser Messias morreu, acabou. Não é aquele sobre quem a Torá prometeu. Mas sim, é como todos os reis completos e corretos da casa de David que morreram. Ou seja, quantos descendentes de David vieram e apareceram como líder e tentaram fazer essa empreitada de guerra, ensinar a Torá para os judeus. Ou seja, as características elas já logo se encaixaram nele.
como alguém que pode ser que seja. Mas, quando ele morreu, como assim está explicando, até mesmo os filhos de Davi, a descendência de Davi, que tinha esse potencial, quando eles morreram, ficou claro que não era ele não era o Messias. E o santo bendito seja ele, não estabeleceu senão para testar com ele muitas pessoas. Ou seja, Hashem só mandou esse que pareceu ser o Messias para testar, para ver se o pessoal estava esperando pelo Messias. O pessoal se animou pensando, pode ser que ele seja, pode ser que ele seja. O pessoal já começou a se animar e ficou feliz. Ou mesmo ficaram atentos para não anunciar logo de cara, certo? Porque tem uma proibição de anunciar o Messias falso, então tem que tomar um cuidado gigantesco. Como está dito em Daniel. E de entre os sábios tropeçarão, para que através deles se faça a prova, a purificação e o refinamento, até o tempo do fim, pois ainda haverá demora até o tempo designado. 6. Também Jesus de Nazaré, que imaginou ser Mashiach, Messias, ele pensou que ele era o Messias e foi executado por um tribunal. Acabou, fim de papo. Mas sabe o que é mais fofo? É que tem vários pré-requisitos para que ele seja, talvez, imaginado que pode ser que ele seja o Messias. Aqui, Jesus não chegou nem no pode ser, nem no talvez. Já foi previsto por Daniel, como está escrito. Ou seja, aqui agora o Rambam, Rabbi Moshe ben Maimon, está explicando que Jesus ele está indicado dentro do versículo de Daniel 11:14. E os filhos dos transgressores do teu povo se exultarão, ou seja, se auto-intitularão Messias, se exultarão para cumprir a visão, mas tropeçarão, não vão ter sucesso. E existe tropeço maior do que esse? Pois todos os profetas falaram que o Mashiach, o Messias, redime Israel. O Messias vem para salvar o povo de Israel. Reúne os seus dispersos, ou seja, a galuta, o exílio, acaba que ele vai reunir os dispersos e reforça as mitzvot, os mandamentos. É aquele que vem falar, os judeus têm que cumprir Shabat, tem que se vestir com recato, e tem que cumprir tudo que está escrito na Torá, tem que botar kippah na cabeça, e, sabe, se conectar com a cultura judaica e tá estudando Torá dia e noite, tá assistindo aulas de Torá dia e noite. E o que Jesus fez? E Jesus, causou que Israel fosse destruído pela espada, que o restante fosse espalhado pelo mundo e rebaixado. Ou seja, ele fez o exato oposto do que o Messias faria. Que a Torá fosse trocada, ele trocou a Torá, que a maior parte do mundo fosse levada ao erro para servir a um Deus que não é o Deus que criou o céu e a terra, que não é Hashem. Ou seja, é até ridículo, né, a gente voltar, porque não só que não tem o pré-requisito, como ele preencheu todos os requisitos daquele que odeia a Deus. Deus nos livre. Ele fez tudo que é exatamente contra a Torá. E aqui vem um segmento do Parashat Re. O que está escrito em Parashat Re? Se surgir em teu meio um profeta ou um sonhador de sonhos, Maria, mãe de Jesus, e ele te der um sinal ou prodígio, ou seja, o Tot Moftim, agora o Rashi explica. E ele te der um sinal, o Rashi explica, no céu, ou seja, um sinal que é um milagre no céu, faz chover sangue, faz chover areia, faz cair pedra do céu, o que acontecer faz o céu inteiro aparecer com uma imagem de unicórnio, não importa. O que ele fizer que vier do céu é considerado como otot. Como no caso mencionado de Gideon, como está dito em Shoftim, faz para mim um sinal. Está escrito que haja orvalho somente a lã. Que haja orvalho somente sobre a lã. Então teve o orvalho, em vez do orvalho recair sobre tudo que tem na natureza, todos os objetos materiais, ele recaiu só sobre a lã. Ou um prodígio, ou um milagre na terra. Mesmo assim, não deves ouvi-lo, mesmo que se ele fizer um milagre na terra, fizer um pilar de pedra levantar sozinho, a água dobrar, a água ficar dura para alguém poder passar andando, fazer cego enxergar, paraplégico andar, não importa. Mesmo assim, não deves ouvi-lo. E se disseres, por que então o santo bendito seja ele, lhe dá poder para realizar um sinal? Ou
seja, ele vai chegar e falar: você tá vendo que eu tô te fazendo um milagre aqui na sua frente, que eu consigo dobrar a natureza? Por que você não tá me ouvindo? Quem me deu esses poderes foi Deus. Então por que você não acredita em mim? É porque o eterno vosso Deus está provando vocês, está testando vocês, está querendo ver se você está com Deus de verdade, ou você está com esse que faz milagre, que está todo mundo andando atrás dele, porque o pessoal gosta, né? Fala, tá faltando dinheiro, faz um milagre para eu ter muito ouro. Toma, obrigado. Você é o Messias, você é o nosso rei. Ah, eu não tô enxergando, eu queria muito voltar a ver, é desconfortável viver cego, tem como você fazer um milagre? Tá bom, você me fez um milagre, eu te aceito. Ou seja, todo mundo começa a se reunir por causa de troca de favores. Ah, você vai fazer um favor para mim, um milagre? Não tem problema. Eu vou te fazer o favor de te honrar, e andar atrás de você, e fazer parte do seu culto, e na sua igreja. Eu tô contigo. Mas me faz milagres também para me ajudar. Rashi comenta que o sinal, outro pode ser algo que acontece nos céus, fazendo chover sangue, etc., como um milagre celestial, e dá como exemplo o orvalho do caso do Gideon. Então fica assim, apesar de tais sinais acontecerem, não se deve seguir esse profeta, se ele prega ou ensina qualquer coisa contra a Torá. Qualquer lei que é contrária à Torá, você já logo percebe que aquilo dali não tem chance nem de ser. Um animal é maior do que ele. Como adorar outros deuses? Falar, vem, vamos adorar outros deuses, ó, faço vários milagres. Vem comigo que eu vou te mostrar o caminho. É um teste. E mesmo que se pergunte por que Deus permitiria que tal pessoa fizesse milagres, a resposta está no próprio versículo. É uma prova de fidelidade de Hashem ao povo de Israel. De novo, Hashem está testando, está provando se o povo de Israel está com Deus e não está com esses que vêm fazer um monte de milagres, um monte de favores, certo? Presente, todo tipo de presentes, para falar, vem para o nosso culto, toma aqui R$1 milhão. Porque o eterno vosso Deus vos está provando, é uma prova de Deus. E acontecer o sinal ao prodígio de que te falou, dizendo, vamos atrás de outros deuses que não conheceste e sirvamo-los. Não ouvirás as palavras desse profeta ou desse sonhador de sonhos. Vai falar, eu tive um sonho que tal anjo, ou tal figura espiritual, ou tal ancestral, tal ancião veio no sonho e me falou, e me entregou um pergaminho manuscrito, e o anjo traduziu, explicou e me deu tudo detalhadinho, e eu quando acordei, estava milagrosamente esse pergaminho, esse mantra, essa escritura do meu lado, e agora eu estou trazendo aqui para vocês, esse é o livro de leis novo, Deus trocou a ideia dele, o que ele deu no Monte Sinai, aqui está escrito que ele mudou de ideia, porque Deus troca de ideia, Deus às vezes pensa de um jeito, às vezes ele pensa contra o que mesmo ele mandou. Assim, esses imbecis, esses falsos profetas, esses charlatões, quem quer vir e ganhar público e fazer culto, assim eles executam, assim eles operam, felizmente. Então a gente está aqui passando essa informação justo para salvar pessoas que têm falta de informação, aqui com o próprio Rambam, no próprio Mishneh Torah, Código de Leis do Rambam, nos ensinando como entender esse tipo de absurdo. Não ouvirás as palavras desse profeta ou desse sonhador de sonhos, pois o Eterno, seu Deus, está provando vocês. Para saber se amais o Eterno, além do Eterno, seu Deus, para saber se você ama o seu Deus com todo o seu coração e com toda a sua alma. Porque quando a coisa estiver difícil e aparecer alguém com uma boa proposta te fazendo um milagre, você vai ouvir ele ou você vai aceitar a situação difícil e falar que é tudo pro bem? É difícil? Eu não tô... É para mim também essa lição. Todos nós estamos aprendendo. Após o Eterno, vosso Deus, andareis, ou seja, perante nosso Deus a gente vai andar. E temer a Deus. E guardar os seus mandamentos, os mandamentos divinos. A sua voz eu vou escutar, quer dizer, tudo que está escrito na Torá eu vou ouvir e vou cumprir. E a ele servireis. Eu vou servir a quem? Ao Eterno. E a ele vos apegareis. A gente vai se apegar às leis do Eterno. Não um bando de milagreiros. Guardareis os mandamentos, a Torá de Moisés. E ouvireis a tua voz, a voz dos profetas. E a ele servireis no teu santuário, no teu templo sagrado. E a ele vos apegareis, apegar-se aos seus caminhos. Praticar bondade, sepultar os mortos, visitar os doentes, como fez o próprio Deus.
6. E aquele profeta ou sonhador de sonhos deverá ser morto, pois falou rebeldia contra Deus. Ele foi contra a vontade de Deus, ele foi contra o código de Deus. Que te tirou da terra do Egito, te resgatou da casa da escravidão, tentando te afastar do caminho pelo qual o eterno teu Deus te ordenou andar. Assim eliminarás o mal do teu meio. Agora traremos um pedacinho da Masechet Gehinom, explicando o julgamento no inferno da alma, da pessoa, na verdade, que nega a Torá e faz outros descumprirem a Torá. Não só ele faz errado, como também faz com que outro cria uma nova religião, uma nova seita, coloca outros nessa seita, e dali para outra geração, para outra geração, para outra geração, mais e mais pessoas vão seguindo aquilo, e tudo isso é culpa daquele primeiro. Ele vai recebendo as transgressões de todos aqueles. Vamos ver o que acontece com ele. O que é um final triste, duro e bem amargo. É que a gente está no meio, mas é o suficiente esse segmento. O quinto compartimento do inferno chama-se Sheol, Reino das Trevas. Ali são julgados os delatores, que entregam um judeu, o cumpridor de Torah e Mitzvot, para um tribunal de idólatras, os hereges, aqueles que deliberadamente fazem tudo contra a Torá, e os que negam a Torá, é outro tipo de heresia, e quem também nega a ressurreição dos mortos. E eles vão estar nesse compartimento, e o que se passa lá dentro? E no Zohar está dito que há um lugar no Gehinom chamado Fezes Ferventes. Nele são julgados todos os que pecam, todos os que pecaram e fizeram muitos outros pecarem. Então, quem cometeu uma transgressão, estimulou, compartilhou, fez com que outros também pecassem, ele vai estar aqui nesse lugar chamado Fezes Ferventes, Soá Rotachat. Vamos entender também por que tem esse nome. Ali fica a sujeira das almas, e elas se sujam com toda a impureza desse mundo. As partes purificáveis se branqueiam, e sobem, e a sujeira que restou fica ali. Então é como a gente entende aqui nesse mundo. Lá é o mundo dos conceitos, aqui é o mundo físico, para ficar mais fácil de entender. Para a gente mesmo, a Hashem fez assim. Então, quando algo é purificado, o que tem de impureza se acumula para um lado, no geral fica embaixo, e o que tem de pureza, no geral fica em cima. Então, isso é separado. O que é puro vai ser utilizado, aproveitado, vendido. O que é impuro, é sujo, é excremento, vai ser jogado no lixo, vai ser posto em um lugar à parte. Então aqui é o resto das transgressões. É o que é gerado espiritualmente das transgressões. É algo sujo, é algo impuro, é algo comparado ao excremento. E por que é fervente? Esses níveis ruins chamados fezes ferventes ficam sobre essa sujeira. E o fogo do inferno age sobre ela. Por isso que ela ferve. O fogo do inferno nada mais é do que o fogo do desejo proibido da pessoa. Todo o tempo que a pessoa está tendo e está guardando para dentro de si, nos seus pensamentos, coisas sujas, roubar, ele planeja como ele vai roubar, planeja como vai matar, como vai cometer outras coisas terríveis, ou então fica pensando mal do outro, fica naquele sentimento de ódio, raiva, pensando mal do outro. E se agora todos os seres humanos conseguirem se trabalhar e controlarem esse pensamento, essa inclinação para o mal, controlar, não tem como anular, tem como controlar. Então se controla isso, expulsa da sua mente, se ocupa com o que é útil, com o que presta, com o que é bom, então o fogo do inferno ele vai agora abaixando. Porque o que faz o fogo ficar mais quente é agora todos os seres humanos que estão vivos, quando eles estão com esse fogo do pecado dentro. Assim é explicado aqui. Para quem tiver interesse nesse assunto na íntegra, a gente tem no canal Sabedoria da Torá, você clica na aba Cursos, lá vai ter Mapa do Inferno. Lá a gente fala 7 horas sobre esse assunto de maneira bem profunda. Recomendo. Existem culpados que continuam se sujando com os seus pecados o tempo todo e não se purificam deles. Como pode ser? A pessoa cometeu pecados, saiu do mundo, e aqui está dizendo que ele continua se purificando com seus pecados o tempo todo. Mas calma, ele já morreu. Ele só tem capacidade de cometer pecado enquanto estiver vivo. Como pode ser? Morreram sem fazer tchuvá. Ou seja, tudo o que está sendo dito sobre alguém que antes de morrer não se arrependeu dos seus atos. Não se arrependeu. Ele estava certo que aquilo que ele fez contra Deus foi o melhor. Ele não se arrependeu em nenhum segundo. Porque quem está assistindo esse vídeo pode pensar: poxa, eu não sabia que era proibido tal e tal coisa, eu compartilhava assuntos sobre isso e todo tipo de
comandos para fazer tal coisa que era proibida, pode colocar como exemplo talvez o aborto, ou estimulava pessoas a fazerem esse assassinato e não sabia que era proibido pela Torá, não sabia que isso é um assassinato, assim como uma pessoa mata a outra, não tem diferença. E depois que ela começou a estudar a Torá, ela se viu que aquilo era errado e pensa, ela pode cair nesse vídeo e pensar para ela, acabou para mim, o que eu vou fazer? O mal já tá feito, o estrago já foi feito, e agora? Então a resposta é, faz chuva. Porque o castigo ele só vai ser aplicado sobre quem cometeu o que está sendo dito se ele não se arrepender dos seus atos, aprender como fazer da maneira correta, receber sobre si, não errar de novo e fazer também chuva tamishkal, significa se arrepender dentro da medida. O que é isso? Assim como na medida de compartilhar besteira foi compartilhado, agora faz do lado oposto, compartilha aulas de Torá, que assim como uma coisa negativa, uma coisa ruim foi compartilhada, agora você pega e compartilha coisas boas, que fica, Tshuvat HaMishkal, fica uma coisa pela outra. Óbvio que Hashem vai julgar, Hashem vai saber o juízo de cada pessoa e pessoa, mas a gente faz nosso esforço para recuperar, para consertar o máximo que a gente puder. São os que pecaram e fizeram outros pecarem, teimosos como um galho duro, e não se quebraram diante dele, de seu mestre nesse mundo. Esses são julgados ali nessa sujeira e nessas fezes ferventes. Esses que fizeram com que outros pecassem. Então a resposta do que a gente perguntou é como é adicionado o pecado sobre aquele que saiu desse mundo? Através disso, que mesmo depois que ele saiu desse mundo, os pecados que são feitos são todos por culpa daquele que estimulou, para aquele que criou um novo culto, para aquele que estimulou a não cumprir a vontade de Deus. Então continua sendo atribuído para aquele. Então, como a quantidade de pecado, de impureza é tão grande e o nível que tem de pureza, o nível que tem de aproveitamento disso é quase zero, então realmente ele vai afundar para esse local das fezes ferventes, ele não vai sair de lá. E não saem de lá nunca. São os que estragam seus caminhos na terra, fazem aqui tudo de errado enquanto estão vivos, e não ligaram para a honra do seu mestre. Não pensou que talvez Deus não fosse gostar, não pensou que teria depois disso julgamento, punição e pagamento de dívidas neste mundo. Todos esses são julgados ali por muitas gerações e não saem. Eles são julgados e punidos, geração após geração, e não saem dali. Em Shabbatot, luas novas, tempos especiais, festas, o fogo daquele lugar não age para julgá-los. Ou seja, quem cumpriu o Shabat, aquele fogo não vai agir e não vai julgar eles, mas eles vão continuar dentro das fezes. Não vão estar ferventes, mas vão estar nas fezes. Menos pior. Mas eles também não saem de lá para descansar, como acontece com outros ocupantes. Ou seja, daqui continua, esse é o din, esse é o julgamento para o dito cujo, que a gente acabou de falar dele. E agora trarei para vocês um pedacinho do Rav Eitan Bagdadi, que eu tanto amo assistir ele. Ele falou um pouquinho, dentro de uma aula dele extensa, ele tocou no assunto de Yeshu, Yemar Shmo V'Zichro, de Jesus. E justo hoje eu assisti essa aula dele, falei, quer saber? Vou trazer também esse pedacinho para eles, para vocês. Esse daqui é um segmento dentro de uma aula. Então Yaakov disse para Esav Arashá, eu sei que a sua força está nos seus olhos, mas eu guardo os meus olhos e você não vai conseguir nada comigo. Você não vai conseguir nada contra mim. E está escrito na Gemara, e numa outra Gemara também que ele citou, Sanedrin Amud Beit, fez uma Gezerá, fez um comando, instituiu uma lei, Yanai Amelech, o rei Yanai, que todos os sábios de Israel fossem executados. Então Elazar ben Poera deu uma etzala tová, um conselho não bom, e consequenciou nesse decreto do rei. E ele quis matar todos os sábios de Israel. Por enquanto, o que estava acontecendo nesse mesmo momento? Desceu Rabi Yoshua ben Perachia, tudo isso documentado na Gemara. E os seus alunos para Alexandria.
no Egito. מצרים, בורח מהגזרה שקורית. Para fugir desse decreto de morte dos sábios de Israel. E ele era um dos maiores, junto com seus alunos. בינתיים רבי שמעון בן שטח מרגיע את Então, enquanto Rabi Shimon ben Shatar estava tentando acalmar o rei desse decreto, המלך מפייס אותו, שולח שרבי שמעון para tentar se reconciliar com o rei Anai. בן שטח שולח לו בחזרה ממצרים לאלכסנדריה, תעלה בחזרה לרבי יהושע בן E aí o Rav disse para o Rabi Yoshua ben Parachia voltar para a terra de Israel, que a situação já tinha se acalmado. פרחיה. בינתיים מה קורה? Por enquanto, o que aconteceu? נכנסים לאיזה בית מלון, הוא Entraram no hotel, o Rav Yoshua ben Parachia com seus alunos. ותלמידיו, אחד מתלמידיו היה ישוע הנוצרי, יימח שמו. E um dos seus alunos era Yoshua Anotsri, que é Yeshu, que é Jesus. Anotsri, né, o cristão. Yemar chamou Vezichro que seu nome seja completamente apagado. Yemar chamou que seu nome, Vezichro, e a sua memória sejam completamente apagadas. Inclusive, como é chamado... Calma aí que isso daqui a gente vai ter que ilustrar. Então vamos aqui da maneira mais simples e didática entender da onde veio esse nome Jesus. A gente vai entender agora, é muito simples. O nome dele é Yehoshua, então por que chamam ele de Yeshu? Jesus. Agora a gente vai entender. É o seguinte. Yud, Shin, Vav, que significa Yeshu. Yeshu. Da onde que esse nome veio? Esse nome dele é Yehoshua. Yehoshua com I no final. Simples. O acrônimo de Yemar Shemo Vezichro, que significa Yemar, que seja apagado, Shemo, o seu nome, Shem, nome, Shemo, o seu nome, Vezichro e a sua lembrança. Então fica Yud, Yud, Shin, Shin, Vav, Vav, Yeshu, Yemar Shemo Vezichro, que o seu nome e a sua memória sejam apagados. Que nome é esse Jesus? O nome dele era Yehoshua. Yehoshua é Josué. Como é Jesus e não Josué? A resposta está na nossa frente. É o seguinte. Yud, no hebraico, como é que é Judá? Yehudá. Yehudá é judeu. Yehudi, judeu. Então o Ye vira G, vira J. O Yud aqui virou J. Então Yud, J, que seria Ye, virou G. Depois o Shin pode ser Shin ou Sin. Então poderia ser G, Sh ou G, S. Então virou S. E no português o S tem som de Z. Então G, Z. Vav, aqui ó. Vav tem som de U. Então Jesu. E de onde é que vem o último S? Se aqui acabam, não tem mais outra letra. Vem daqui ó. Depois do Vav, você pode ver que vem o Zain. O Zain, ele tem som de Z. Então tá aqui. Z. Jesus. No final das contas, o Z virou S. Virou S. Mas até mesmo no português é som de Z. Jesus. Na verdade, tem som de X ainda no final. Mas, independente da modificação mínima das letras, do S, Z e X, aqui a gente vê que Jesus não significa Yehoshua, significa Yeshu. Significa os próprios judeus, sem o mundo inteiro saber, colocou o nome dele do acrônomo, que seu nome seja apagado o seu nome e a sua memória. Então, muito legal para todos esses idólatras que acreditam que um homem salvou, ele nem mesmo se salvou da morte e dos decretos, que dirá a humanidade, Messias e todo o conceito deturpado e ignorante que eles passam por aí. Todo momento que estão falando a palavra Jesus, mal eles sabem que eles mesmos estão declarando que o nome dele e a memória dele sejam apagados. Olha o que a ignorância faz com a pessoa. Tô rindo de nervoso, é realmente algo tão absurdo que é viver uma contradição sem nem sonhar que existe. Então estudem principalmente o canal Sabedoria da Torá, que a gente traz conteúdo desse nível para vocês. Nível mais profundo, esclarecedor que vocês podem encontrar na internet. Pelo menos em português. Então, continuando. Entra no hotel. Rabi Yoshua ben Parachia e seus alunos. Yoshua Anotsri, o próprio, o dito cujo, que seu nome seja apagado e sua memória também. Que todo o Brit HaDashah e toda a besteira deles, Brit HaDashah, o Novo Testamento e todo o lixo que eles pregam, juntos sejam apagados, tanto o nome todo esse lixo também,
o Zecher, e também a memória de tudo isso. אלף עזאזל, הגמרא בגיטין אומרת Que vão para o quinto dos infernos, Zelef Azazel. שם, דף נ"ז, דנים אותו בצוהר רותחת את הישו שלהם. עד היום. Então, Danimoto julgam eles, Betsuarotachat, em fezes ferventes até hoje, ele e todos esses que fizeram parte da criação do cristianismo. דף נ"ז, תלויות שלהם ביחד, כן? ילכו לאלף עזאזל, הגמרא בגיטין אומרת שם, Então, isso está na Gemara de Gittin, דף נ"ז, página Nun Zain, que é 57. דנים אותו בצוהר רותחת את הישו שלהם. עד São julgados em fezes ferventes o Jesus deles. היום, מה קורה? ישאלו אתכם מישהו, אתם לא יודעים מה קוראים במיסיון בארץ, מתפשטים בכל מקום, מנסים לנצר יהודים לעבודה זרה בשבתות, המדינה... Então o Rav está falando que até aqui em Israel estão cada vez mais tentando fazer isso, de convencer os judeus ignorantes a servir a idolatria deles, esse lixo desse homem, dessa alma que sobrou, que está lá embaixo nas fezes ferventes, borbulhando. Até hoje, para cada cristão que se prostra para a cruz, é mais uma borbulhada lá, é mais uma porcaria que vai adicionar para a idolatria deles, que está lá nesse momento sofrendo bastante. גם מאפשרת להם ברוב טיפשותה. זה מה שקורה בארץ, השם ישמור. לא, זה רק צריך להגיד להם. תפתחו את הגמרא בגיטין נ"ז, מה דינו? Ele falou, abram a Gemara, Gittin, Nun Zain 57, lá vocês vão ver. עד עכשיו, רגע הזה, Até agora, nesse momento, דנים אותו בדוד של צוהר רותחת. castigam ele dentro de uma banheira de cocô fervente. את יימח שמו וזכרו הצלוב שלהם. את עצמו לא יוצאים כמו כלב, תפלו אותו על העץ. Falou igual o cachorro, ele foi pendurado na árvore e nem mesmo ele conseguiu se salvar. הוא שואל את הרב שלו, הרב, תראה מה זה. Aí Jesus perguntou pro Rav dele, o Shua ben Prachia, falou, Rav, o que é isso aqui? האכסניה, מה נאה האכסניה הזאתי? Então o Rabi Yoshua ben Parachia falou, que bonita é essa hospedagem aqui, que antes eles estavam num local difícil e ali chegou num lugar legal, num local bonito, e ele elogiou aquele lugar para os seus alunos. אומר הרב, רבי יהושע בן פרחיה לכולם, קופץ ההוא, השורש פורה ראש ולעם. E aí veio, levantou JS, o Rav aqui deu uns nomes bem bonitos para ele. הזה, קופץ ואומר, מה פי הרב, עיניה טרוטות, היא פוזלת. Ele falou, Rav, os olhos dela são tortos, ela olha para um lado e para o outro. תפס היה עמום הרב. O Rav ficou perplexo, segurou a cabeça perplexo. לא הבין את זה, בא ואומר Ele não entendeu. לו, אומר חזרה, תגיד לי, אני התכוונתי לאכסניה, איזה יופי. A Rav respondeu para Jesus, olha, eu estava falando aqui da hospedagem, do local muito bonito, המרצפות, השונדליר, הכל o lustre, as paredes, o chão que tem mármore, tem pedras, um chão bonito. הריצוף, הקירות, אתה בא, הסתכלת באישה, הסתכלת במארחת, בבעל. E você foi, olhou para a mulher e aqui tá dando críticas e definições da mulher, você com seu desejo podre, com seu olhar torto, עלת בית מלון, אתה אומר, com seu olho perverso. עליי פוזלת, אומרת הגמרא, לקח 400 שפרות ונידע אותו. E aí o Rav foi excomungou Jesus, ele virou excomungado, e ele não pôde mais estar ali junto com o Rav, com o grupo, com a turma, ele foi para fora. Isso passou um tempo e Jesus sempre tentava voltar a se reconciliar com o Rav, e o Rav enviava ele, mandava ele de volta, não aceitava a desculpa dele. Até que quando o Rav ia aceitar a desculpa dele, Jesus veio pedir desculpa, o Rav estava no meio do Kriyat Shema, que era a leitura do Shema, e Jesus tinha que esperar. Porque o Rav é proibido no meio da leitura do Shema responder, fazer sinal, falar nada, tem que estar focado e concentrado na leitura do Shema. E aí JS, ele entendeu sozinho que o Rav não ia aceitar ele de novo, e na hora está escrito que depois disso ele já se prostrou para a pedra, já começou a fazer idolatria, se revoltou completamente, foi convencer outras pessoas de fazer tudo o que é contrário à Torá. Logo ele foi lá abrir o culto dele. לקח ב-400 שפרות, נידע אותו. למה דווקא 400? שוב פעם, רע עין. Então ele fez aqui alguma coisa com 400 shofarot, 400... ele tocou, parece 400 shofarot, 400... O chifre do carneiro que a gente toca, sim, o shofar, ele parece que fez um nidui, fez uma excomungação de um nível grande, nível 400, que o nível 400 está ligado com ao olho mau. Isso é uma aula que o Rav está dando sobre esse assunto, por isso ele citou, fez essa citação de Yeshu, o que aconteceu nessa Guimará. Curtam esse vídeo, compartilhem, informem as pessoas, tirem elas da escuridão da ignorância.
apoiem o nosso projeto, cliquem aqui embaixo e seja membro e tenham acesso a estudos exclusivos, tanto de PDFs quanto de vídeos e séries exclusivas para assinantes. E desse modo traremos cada vez mais conteúdo também aberto para os senhores. O mérito vai ser também de vocês, meus aqui, Arabim. Tudo de bom e nos vemos no próximo estudo.